Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Bom dia, sábado, Viver Bem no ar. Já estamos aí no mês de junho, olha como o tempo passou rápido. Já estamos no 6º mês do ano, já a gente está chegando no final do ano. Eu quero saber como é que andam aquelas promessas que você fez lá no início do ano, na virada, aquela lista, né? Teve gente que prometeu que ia praticar atividade física, mudar a alimentação, participar de algum evento, enfim. Não importa se seja na área da sua saúde, na área do seu lado profissional, enfim. Pega aquela lista hoje, lê de novo. Se não realizou ainda, vê o que é que você precisa fazer para organizar as ideias e partir para a ação, porque eu tenho certeza que se você focar bem direitinho, você consegue realizar sim e não vai chegar no final do ano, não é, mais uma vez se lamentando por não ter atingido os objetivos a que você se propôs, que muitas vezes só depende das suas escolhas e da sua força de vontade. Para o programa de hoje, a gente vai trazer uma entrevista sobre a relação do sono com o uso dos dispositivos eletrônicos. Será que atrapalha muito? Eu vou conversar com a psicóloga do sono, doutora Kátia Almondes. A gente vai bater um papo sobre essa influência do uso dos dispositivos eletrônicos com relação ao sono e também o prejuízo que ele traz para a saúde, principalmente para a saúde das crianças. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica ligadinho, que vai ser uma das entrevistas do programa de hoje. Tem bate-papo também com o hematologista lá do laboratório Alexander Fleming, Dr. Kleber Cavalcante. Vamos falar sobre o papel dos exames laboratoriais e também sobre os cuidados que você deve ter para garantir um bom resultado do seu exame e também de levar o laudo para o médico fazer a avaliação final. Tem muita gente que faz o exame e nem volta para pegar o resultado. Tem também bate-papo com o Dr. Aécio Góes, né? Ele é o autor do Guia de Comunicação de Más Notícias, foi capa da Viver Bem Revista, veio para Natal para lançar o seu guia aqui na cidade e a gente vai bater um papo sobre como os profissionais de saúde devem se portar nessa hora de dar uma má notícia ao paciente. O Viver Bem de hoje está imperdível. Eu também fui à casa do Valpaiva. Vamos saber como é que é esse processo, né? A inclusão digital entre os pacientes que estão lá sendo tratados contra o câncer. Você não pode perder. Viver Bem de hoje está no ar. Vamos começar o programa hoje falando sobre a relação do abuso do uso das tecnologias com o sono. Realmente, quem está lá usando muito o smartphone, o computador, sabe que prejudica demais o sono. E a gente convidou aqui para o Viver Bem hoje a presidente da Associação Brasileira do Sono aqui no Rio Grande do Norte, professora da UFRN, psicóloga do sono, doutora Kátia Almondes. Bom dia, doutora Kátia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom dia, telespectadores do Viver Bem. É um assunto assim que rende muito pano para manga, né? Porque demais. As tecnologias, esse abuso, eu digo principalmente do smartphone, que a gente acorda muitas vezes, abre o olho, já pega o telefone e antes de dormir é para quem a gente dá boa noite. Atrapalha muito o sono? Quais são os prejuízos? Muito. Eu diria que o principal objetivo é no desempenho cognitivo, mas além dele, sem sombra de dúvidas, atrapalha próprio sono. Você tem aí uma redução da latência, uma redução da duração do sono, que impacta na qualidade do sono. Você tem aí um aumento do que a gente chama tecnicamente de latência do sono, ou seja, esse aumento para iniciar o sono. Você demora mais para iniciar o sono e isso pode significar, inclusive, a curto prazo, uma insônia. Olha, e tem um período assim, quanto tempo antes de dormir eu tenho que me desligar completamente? Veja, hoje a sociedade científica, de uma forma geral, que trabalha em várias abordagens, em várias frentes relacionadas ao sono, ainda não chegou a um consenso exato de quanto tempo antes do sono a gente deveria desligar os dispositivos eletrônicos. Na verdade, a gente inclusive fala que não deve ser só o celular, né? A gente tem aí o celular, tem o computador, também, né? A televisão, o tablet. Então, os dispositivos eletrônicos, de forma geral, devem ser desligados, sem ainda esse consenso, mas o que a gente discute muito é que pelo menos uma hora e meia antes de iniciar o sono. Agora, e as crianças, doutora Kátia? Porque a gente vê muita criança. Eu falo isso que meu filho tem 8 anos e à noite chegou da escola, não tem como livrar. Ele tem que assistir algum vídeo, os jogos, né? E geralmente eles ficam muito tempo ali jogando. Quais são os prejuízos?
Diversos, né? Para as crianças a gente também tem já estudos mostrando que crianças a partir de 6 meses, quando, por exemplo, os pais querem ocupar esse tempo da criança para que o pai ou a mãe tente fazer algum trabalho doméstico, tente colocar a vida em ordem, uma rotina, né, à noite em casa, eles entregam esses dispositivos eletrônicos e aí a gente já tem dados mostrando que até as crianças começam a apresentar redução da duração de sono quando, por exemplo, é esperado que a criança durma aí pelo menos 9 a 10 horas de sono. Então, está havendo um encurtamento disso. Significa que ela está tendo uma privação de sono e a repercussão da privação de sono é desde alterações cognitivas, essa criança vai para a escola com baixa concentração, ela vai com prejuízo de memória, ela vai desatenta, ela pode ir irritada, ela pode ir triste, ela pode ter sonolência diurna excessiva, ou seja, em vez de ela estar super alerta por ter dormido uma boa noite de sono, como ela encurtou a duração, quando chega na escola, ela começa a apresentar os cochilos, as famosas pescadas, como os alunos, né, costumam mencionar. E para além das questões, das alterações relacionadas à cognição e também às sociais, porque a criança começa a ficar mais isolada socialmente. Ela não quer ir mais para a brincadeira, porque é muito mais interessante ela estar também no celular, que ela já leva para a escola. Que eu percebo também são crianças, amigos, do mesmo ambiente, cada um jogando, eles estão jogando o mesmo jogo, mas cada um no seu universo, né? E aí é interessante a gente registrar que existem já escolas que têm adotado práticas de estimular, né, deixar o celular ou o dispositivo, que seja aí o tablet, dentro das mochilas para no momento do recreio, né, eles estarem interagindo. Mas veja, além das alterações cognitivas e alterações sociais, a gente tem alterações fisiológicas importantes. Então, essa criança pode ter aí uma sinalização a médio e longo prazo com obesidade, com pressão alta, né, com alteração do sistema imunológico, dentre outros sistemas que também são atingidos quando essa criança começa a diminuir sua duração de sono, inclusive impactando no próprio desenvolvimento, porque é uma fase criança e adolescente que elas estão em desenvolvimento, né? Então, impacta também. Nossa, então fica aí. Quero até deixar as câmeras abertas, assim, os pais e mães que estão assistindo, qual o conselho da doutora Kátia em relação a esse uso das tecnologias, né? Porque eu aposto que nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho sofra todos esses prejuízos que você acabou de falar. Bem, é bem difícil, eu costumo até brincar dizendo que para a criança e para o adolescente, eles nos encaram como generais, né? Como os autoritários. E do outro lado da história estão os pais que querem acordar a criança, né? Querem acordar esse adolescente para a escola, e em função desse uso extensivo do dispositivo eletrônico, acaba atrasando e ela acaba tendo dificuldade para levantar da cama. E aí esses pais têm a noção de que essa criança, esse adolescente estaria também sendo preguiçoso. Tá? Então, essa guerra entre o ditador, o general e o preguiçoso, ele deve acabar com a informação. Então, informação acima de tudo. A gente também deve chamar a atenção que se essa criança, esse adolescente está utilizando o dispositivo eletrônico, não fica também de lado os próprios pais, que também usam na hora de ir para a cama. Então, um bom exemplo dentro de casa já é um bom começo. Desligar realmente esses dispositivos 1h30, fazer um ritual para estimular o início de sono. O que é esse ritual? Preparar o quarto ser silencioso, calmo, né? Atividades relaxantes, fazer uma leitura agradável com o seu filho, como a gente fazia antigamente, preparar o ambiente, inclusive em relação à alimentação, né? Tem pais ou crianças ou adolescentes que querem ingerir substâncias, né, alimentos mais, uma ingesta calórica antes de dormir, né, muito maior do que deveria naquele horário de dormir. Isso também atrapalha e isso atrapalha o sono. Então, a gente tem que ter esses cuidados e aí, óbvio, né, a conscientização em casa começa com o principal educador, que são os pais. Os pais dando exemplo, eles vão conseguir, óbvio, não é fácil, mas eles vão conseguir trabalhar com suas crianças e adolescentes para que esse horário, 1h30 antes, ele seja um horário calmo e relaxante para estimular o sono.
Eu acredito também que a falta de sono, os prejuízos que você falou para as crianças e para os adolescentes, também cabe na vida dos adultos, né? Porque eu Com vejo certeza. muita gente aí reclamando desse cansaço, desse sono durante Da o fadiga, dia, né? falta de concentração. Isso, Né? problemas de memória, né? Tem muitos. Atinge processos cognitivos que nós chamamos de funções executivas, que são processos cognitivos de ordem complexa, né? Que são aquelas que são necessárias para, por exemplo, tomarmos decisões, planejarmos uma atividade, pensarmos em objetivos, em metas, como alcançaríamos determinadas metas. E esses processos são os processos, em conjunto com a memória, mais atingidos quando nós não dormimos bem. Inclusive, é importante chamar a atenção que, por exemplo, a memória, ela é necessário que a gente tenha uma boa noite de sono, porque o que a gente memorizou, o que aprendeu no dia anterior, ele só é consolidado na noite de sono, durante um estágio chamado sono REM. Tá? Então, se você está privado de sono, encurta a sua duração de sono, né? Porque essa é a privação de sono, o impacto é exatamente também na memória e nos processos das funções executivas. Resultado, nós temos aí um adulto... Veja, nós estamos conversando sobre alterações cognitivas. Eu nem estou me referindo a, por exemplo, alterações psicológicas como depressão. Tem muita associação também com privação de sono. Nós já temos dados de pesquisas mostrando que, por exemplo, ideação suicida e a tentativa de suicídio também está relacionada às alterações de sono. Tá? Mas, do ponto de vista cognitivo, significa um adulto que está funcionando muito mal durante o seu dia, em função de não ter reposto, né, uma noite com qualidade. Nossa, e vale ainda aquela questão das horas de sono? Entre 7, 9, 8 horas de sono é o ideal para o adulto? Ou varia de pessoa para pessoa? Porque eu conheço pessoas que dizem, não, eu só preciso de 5 horas e tá bom. Uhum. Na realidade, nós temos diferenças individuais em relação à quantidade e à alocação do início e fim de sono, como nós chamamos tecnicamente. Ou seja, existem indivíduos que têm o cronotipo, que é o tipo biológico de preferência para iniciar e finalizar o sono, diferente de pessoa para cada pessoa. Então, vai ter lá o matutino que prefere dormir. Prefere, quando eu falo prefere, não é uma questão voluntária. Eu prefiro hoje dormir cedo. Não. Biologicamente, ele se sente mais propenso a dormir em horários mais cedo e também acordar em horários mais cedo. O vespertino, dormir mais tarde e acordar mais tarde. Né? E existem aqueles que estão aí na linha intermediária entre o matutino e o vespertino. E isso cursa também com a necessidade de sono. Existem pessoas que são pequenas dormidoras, precisam de 6 horas de sono, 6, 7 horas de sono. Os médios dormidores, que são 7, 8 horas de sono, e os grandes dormidores, que precisam de até de 10 horas de sono. E isso não tem nada a ver com preguiça. E aí nada a ver com preguiça, tem a ver realmente com necessidade biológica, que é individual de cada um. O que normalmente a mídia propaga é que, a gente olhando para a população como um todo, de forma geral, uma média de sono de 7 a 8 horas, ela já é adequada para o bom funcionamento. Inclusive, às vezes, independendo desse cronotipo. Mas, óbvio, quando eu olho para o indivíduo, a necessidade de sono ela vai estar variando em função dessa necessidade que eu expliquei também do cronotipo. Ótimo. Doutora Cátia, daria para a gente passar o programa todo aqui conversando, são vários temas. Já quero deixar até o convite para você voltar. Muito obrigada. Outra vez, que aí a gente vai aí esmiuçando essa questão do sono, que é tão importante. E tanta gente negligencia, né, o sono hoje. Isso, exatamente. Mas estou à disposição. Volte sempre. Tá bom. Muito obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você. E aqui no Viver Bem você sempre acompanha, né, com frequência notícias da Casa do Valpaiva. Dessa vez eu fui até a Casa do Valpaiva saber como é que é feita, como é que é realizada a inclusão digital entre os pacientes que estão na casa, né, sendo acompanhados. Eles têm aula de informática lá na casa e vamos saber como é que funciona todo esse processo. O trabalho desenvolvido aqui no Laboratório de Informática da Casa do Valpaiva geralmente acompanha o conteúdo que as crianças estão vendo na classe domiciliar. Fábio Ferreira é gestor de TI e professor de informática e acompanha de perto a evolução dos estudantes. Hoje as crianças elas já nascem no meio digital, né? Então é muito fácil ter essa atenção voltada para a tecnologia. Então a gente aproveita essa questão, essa facilidade que eles têm, né, de usar os recursos tecnológicos para trabalhar o conteúdo regular. Formatação de texto, apresentações,
A gente trabalha também alguns temas através de jogos, que seria a gamificação, que é uma tendência na educação atualmente. Então a gente está trabalhando dentro dessa perspectiva. A Yumi Lavigne tem 10 anos, chegou na Duval Paiva há pouco mais de 3 meses. O jogo de hoje foi escolhido para reforçar o aprendizado sobre os nossos 5 sentidos. A gente aprende sobre 5 sentidos, sobre o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Aí depois a gente começa a jogar e tipo assim, aparecem umas imagens que o carinha tá pensando. Aí a gente tem que escolher, tipo assim, se der o certo, se isso serve para o olfato, para o tato, para a visão ou para a audição. Aí se a gente errar, a gente cai e perde, né, uma vez? Bom, primeiramente é um prazer, eu faço com prazer esse trabalho, porque é bastante gratificante, a sensação de você poder estar presente com essas crianças e mostrar um pouco, ensinar elas de forma lúdica, utilizando a informática para aprender e se divertindo, né? E é uma forma ideal para crianças e adolescentes poderem se desenvolver. Para os adolescentes, Fábio explica que a Duval Paiva está firmando parcerias com empresas que atuam com robótica, produção de jogos e aplicativos, sem falar nos cursos profissionalizantes que também serão iniciados aqui. A gente está com alguns projetos aqui de preparar o jovem também, de 14 a 23 anos, pacientes que já foram curados para o mercado de trabalho. Seria um curso de manutenção de computadores e outro de design gráfico. E eu estou recebendo agora o Dr. Kleber Cavalcante, lá do laboratório Alexander Fleming. Ele é hematologista. A gente vai bater um papo sobre a importância dos exames laboratoriais aí na prevenção de doenças, na avaliação, acompanhamento dos tratamentos. Bom dia, Dr. Kleber. Bom dia, Juliana. Muito obrigado, é um prazer vir até aqui, poder esclarecer o que for possível e ajudar ao cidadão que está assistindo, ao telespectador. Então, vamos começar falando dessa importância, né? Qual o papel dos exames laboratoriais aí nessa questão da prevenção e do acompanhamento da saúde? Os exames laboratoriais é um complemento, é muito importante que o cidadão procure o seu médico, ele é quem vai dizer quais exames são necessários para a avaliação da sua saúde, tanto preventiva como corretiva, se você estiver em tratamento e seguimento de alguma doença. Então, a prevenção à saúde começa pela procura ao seu médico de confiança, e ele é quem vai ter condições de solicitar o que você realmente precisa após uma avaliação. A partir daí, você dirige-se ao seu laboratório da sua confiança e vai realizar os seus exames. E muito importante, retorne ao médico com seus exames, porque aí é quando a consulta vai ser finalizada. Eu ia falar exatamente isso, essa questão do resultado. Tem gente que não pega o resultado, faz o exame e não vai pegar o resultado, ou tem aquelas também que pega o resultado e lê ali, porque no próprio exame já vem, né, aquela referência, se tá dentro da faixa, se não está. Mesmo que esteja tudo dentro da faixa, é interessante, é importante que o médico faça essa leitura. Isso, é muito importante que só o seu médico tem condições de fazer essa interpretação. Por mais que os exames estejam dentro daquela faixa de referência da normalidade, muitas vezes o segmento que o seu médico tem, ele tem um olho clínico voltado melhor para lhe ajudar. Eu vou dar um exemplo para o homem. O homem, quando faz a sua visita após os 40 anos, 45 anos de idade ao urologista, com medida preventiva, dentre um dos exames solicitados poderá ser o teste do PSA, que é o antígeno prostático específico, que é dosado no sangue, é um marcador que não é específico do câncer de próstata, para as doenças da próstata. E ele pode estar com o seu valor de referência dentro da normalidade, mas o segmento do urologista, quando ele vê aquele exame, compara com a parte clínica, com o exame da próstata e tudo mais, ele pode, a partir dali, antes que aquele exame dê alterado, já desperta aquele olhar do urologista para solicitar um outro exame mais apurado, que poderia ser um exame de imagem, uma ultrassonografia, uma biópsia da próstata. Então, é muito importante que leve esse exame ao médico, porque só ele tem condições de avaliar e dizer como está.
E, na verdade, é essa integração que realmente faz com que o diagnóstico seja cada vez mais preciso. Mais né? preciso e Tem possa lhe o ajudar. diagnóstico por imagem, tem os exames laboratoriais, Isso. a avaliação clínica também. Ela é muito importante nesse sentido. Então, o laboratório, ele complementa, mas é um complemento, assim como também o exame de imagem, é um complemento importantíssimo para que o médico possa concluir a avaliação do seu paciente. E, com isso, poder ajudar o seu paciente, que é o intuito da medicina. É ajudar o ser humano a ter uma vida mais saudável e uma longevidade dentro do que nós podemos fazer. Não esqueçamos de também ter uma vida saudável, a gente tem que fazer a nossa parte enquanto paciente. Então, além de procurar o serviço médico, pelo menos voltar a sua vida para atividades saudáveis. Então, exercício físico, expulsar o sedentarismo da sua vida, que não é fácil, e uma boa alimentação. Então, hoje, nesse ritmo de fast food, então a geração YZ já vem muito acostumada no fast food e isso é terrivelmente prejudicial à nossa saúde. Então, vem as doenças cardiovasculares, vem as doenças oncológicas, de um modo geral, todas trazendo prejuízo ao ser humano. Então, é muito importante que o cidadão se volte como um todo. Então, nem ele é para estar no médico direto sem necessidade, ele não tem também capacidade de dizer, eu vou fazer tal exame porque eu sou diabético, eu quero ver minha glicose. Mas não é só a glicose que o diabético tem que ter, o paciente diabético, né? Então, o diabetes é uma doença crônica, mas que ela é bem conduzida pelo especialista, pelo clínico, pelo geriatra, pelo endocrinologista. O paciente que segue essa orientação, controla, né? Ele controla e tem uma vida bem mais saudável, vai conviver com o seu diabetes sem muitas intercorrências. Precisa que ele também faça a sua parte. Doutor Kleber, agora vamos voltar para os exames laboratoriais. Quando a gente vai fazer um exame, sempre tem aquela recomendação do jejum, cada exame tem uma peculiaridade. É importante que o paciente siga à risca isso. O não, se ele não fizer o jejum, se ele não seguir aquela determinação, pode dar erro no resultado do exame? Isso é uma boa pergunta que meus pacientes sempre me fazem também. Eu atuo tanto na área laboratorial como atuo com a clínica hematológica. E os meus pacientes perguntam muito sobre o jejum. De um modo geral, quando o paciente sai do seu clínico, ele tem inúmeros exames a ser feito. Então, ele tem exames hematológicos, como hemograma, ele tem exames bioquímicos, que entre eles vem a glicose, que é a glicemia, a hemoglobina glicada, que é um complemento importante da glicemia, colesterol, triglicerídeos. De um modo geral, há uma orientação que se faça um jejum que varia de 10 a 12 horas para a glicemia, certo? O colesterol e o triglicerídeo hoje já não é exigido tanto o jejum, mas, como você tem outros exames atrelados, é melhor que você consiga fazer. Tem casos especiais em que o paciente não consegue por problemas médicos. Esse aí é só ele relatar na hora ao laboratório que já falou com o seu médico e é só anotado quanto tempo ficou de jejum. Se ele ficou 4, 6 horas por orientação do seu médico, o laboratório vai aceitar, mas vai ter essa ressalva no seu laudo. Então, é muito importante isso aí. O jejum em excesso altera o resultado? Altera e não é recomendável. O jejum em excesso é o paciente querer enganar a si. E ele vai trazer prejuízo à sua saúde e vai dar também um resultado falso. Então, ele não está retratando a realidade. Então, se eu tenho uma recomendação de 10 horas de jejum, não adianta eu fazer 15. Certo? Então, isso é uma coisa muito temerosa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa muito importante é o paciente, se ele não tem a recomendação do médico para fazer aquele exame, não adianta ele insistir em querer fazer, porque é muito importante. Aquilo pode até trazer um transtorno para ele desnecessário. Então, ocorre muito isso, às vezes chega no laboratório, o paciente, mas eu quero que acrescente tal exame. O laboratório, de uma maneira geral, diz, olha, precisa que o seu médico concorde e tudo, porque realmente quem demanda o pedido é o médico, porque ele tem a indicação clínica para aquilo ali. Então, isso aqui é muito importante. Então, dizem que o brasileiro, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Agora entrou com a internet, com o Google, né? E todo mundo vai lá. O Dr. Google, isso é uma coisa que eu converso muito com meus pacientes, quando eles chegam com algum exame, já foi no Google e tudo mais. Eu digo, esqueça o Google, vamos conversar aqui.
pergunte. O que eu não puder responder agora, traga na próxima consulta, que eu vou procurar pesquisar e lhe trazer. Porque é muito importante a informação vir correta. Exatamente. Isso é muito importante. E o paciente, a gente tem que muito ver a sua saúde como um todo. Então, às vezes, o paciente é natural do ser humano, a gente tem essa ansiedade. Se você pega um laudo seu no laboratório, você vai abrir. Vem todo fechadinho, mas não tem jeito, né? A gente abre. Aí, doutor, eu abri. Eu digo muito isso, olha, pode abrir, o exame é seu. O exame não é do doutor. Pode abrir. Agora, abra se você tiver, traga para o médico. Né? Não vá ficar, porque deu uma referência, não vá ficar sem dormir. Venha a consulta, venha o retorno que a gente vai esclarecer. Ótimo. Então é muito, muito importante isso aí. Então, esse é o recado que a gente deixa para o cidadão, é que dentro da sua programação, do seu planejamento, quando é prevenção, nós temos que nos planejar. Então arranje um tempo para a sua saúde. Às vezes a gente fica nessa correria e quando descobre alguma coisa já esquece é tudo, tarde, quando né? vem sentir alguns sintomas e tudo, vai procurar, muitas vezes tem. Às vezes o paciente fez o exame há 1 ano, aí chega no consultório, doutor, ainda serve o exame? Eu digo, olha, eu vou ver, mas eu necessariamente eu vou precisar de uma reavaliação. Quanto tempo essa validade do exame? Depende muito. Se o indivíduo não tem nenhum problema de saúde, dá um exemplo, ele vai fazer um pré-operatório para uma cirurgia, até 3 meses aquele exame para o pré-operatório ele tem, desde que ele não tenha nenhuma doença, tipo um diabetes. Aí ele tem que ter uma glicemia mais perto da sua cirurgia. Então, na parte clínica, ele pode fazer seus exames com o clínico, se ele precisar ir ao cardiologista daqui a 2 ou 3 meses, leve aqueles exames, que é muito importante, e aí o cardiologista vai avaliar se vai precisar de mais algum ou de repetir algum daqueles que ele viu. E sempre é bom também levar os últimos, né? Isso, os exames, sempre é bom levar os últimos exames. Uma das coisas que eu pergunto muito ao meu paciente, fez algum exame nos últimos 3 meses? Está com ele aí? Porque é muito importante, até para eu não estar repetindo o exame desnecessário. Às vezes ele já passou por um outro colega, que encaminhou para o hematologista, e ele vem às vezes trazendo só o hemograma porque deu anemia, e esquece os demais exames, que é tão importante quanto o hemograma que mostra anemia, né? Ótimo. Doutor Kleber, nosso tempo é curto, mas eu queria agradecer sua presença aqui no programa, dizer que a gente está sempre de portas abertas para lhe receber. Depois vamos falar sobre assuntos relacionados à hematologia também, né? São várias dúvidas. Anemia, eu acredito que é um tema que... Anemia é um tema rodeia, empolgante. Gera muitas dúvidas também entre as pessoas. Apesar de ser um nome simples, mas ela está em muitas doenças e a anemia não é tão simples, mas é importante, tratada, né? Ela tem que ser cuidada, avaliada, muitas vezes tem que ser também encaminhada por especialista, porque ela precisa ter uma orientação correta. Pois vamos deixar já marcada aí essa volta para a gente falar sobre Será anemia. Um prazer poder contribuir aqui para a saúde da população com informações. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Juliana. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, 2 minutinhos, o Viver Bem está de volta. Sábado é dia de longão, aqui no Alphaville é ponto certo para muitos corredores, mas hoje vai ser um treino especial, porque a Gold Nutrix resolveu fazer uma confraternização com todas as assessorias, então tem muita gente aqui. E claro que o Viver Bem não podia ficar de fora dessa festa. Os corredores chegaram cedo e aproveitaram para aquele momento de descontração e muito bate-papo. Às 5h30 foi dada a largada. Os corredores seguiram em direção à Rota do Sol, rumo aos percursos de 5, 10 ou 15 quilômetros. Aqui no Alphaville, além das tendas das assessorias, os participantes puderam degustar produtos saudáveis e suplementos, teve massagem para recuperar o corpo e muito mais. E o evento foi pensado para comemorar 4 anos de Gold Nutrix, né? Antes o Gold Nutrix, que é a loja de suplemento dos corredores e dos atletas potiguares. Isso aí, pessoal, muito feliz com o evento, com a quantidade de pessoas que está participando. A gente comemorando nossos 4 anos aqui no Alphaville, um lugar que é conhecido pelos corredores. A galera veio em peso, acordou cedo, está aí resistente ao sol, fazendo seu treino, porque os preparativos para 2019 continuam, não pode parar. E a corrida faz parte sempre desse preparativo do nosso dia a dia. Próxima semana tem treino Viver Bem, Gold Nutrix vai estar aqui também. Vamos estar aqui também apoiando o Viver Bem, né, que é parceiro nosso.
nesse esporte que a gente gosta tanto e é o preparativo final para o Rio de Janeiro e quem vai também para Florianópolis. E ela montou uma loja aqui no Alphaville, porque tem muita novidade, né, Cris? E as camisetas, ó, voando. Com certeza, a coleção nova tá linda, olha aqui. Depois de uma carreira dessa, só uma gelada, tem muita camisa bacana, fiz camisa para quem corre fora. E Cris vai estar no Treino Viver Bem também, né, Cris? Com vai certeza. ter essa mesma estrutura aqui. Vamos montar, Quem vier com pro Treino certeza. Viver Bem pode aproveitar para comprar o Bendito Mês. Com certeza, estaremos juntos, estamos sempre juntas, né, Ju? Ele tá aqui só nos cliques do Amo Corremo Natal, né, Felipe? Foi show esse treino. Foi massa, muita gente, foi bonito, viu? Muito massa. Então tem muitos cliques aí no Amo Corremo Tem, Natal. acho que bate mais de 1000. Olha aí. Felipe, vamos aqui, para aí bem rapidinho. Treino Viver Bem também vai ter Amo Corremo Natal. Vamos aqui, estar lá, né? certeza absoluta. Show. Muita gente, já, se inscreva. E as assessorias marcaram presença, S2 não podia ficar de fora, né, Samir? Verdade, aqui mais uma vez, né, no Alphaville, mas marcando presença no primeiro Randei. Legal. O que é que você acha do treino? Como é que é? O que é que você acha dessa confraternização? Tá todo mundo junto aqui, mas parece uma prova, né? Mas é um treino, mas tá os corredores confraternizando. Bem legal. Essa iniciativa, na verdade, poderia ter mais vezes, porque essa interação precisa ser professor, assessoria e assessorias com os outros amigos que fazem parte. Não importa a cor que você tenha, mas que você venha fomentar o que você gosta, que é corrida de rua. Tô adorando, reuni um monte de atleta, várias assessorias, com esse espírito de união mesmo que o esporte traz. É isso aí, e eu tô aqui com o meu grupo, né, o Cerveira Team. Todo mundo fez seu treino, que estava na planilha, não precisou fazer o longão dos 15, só alguns, mas estou super feliz. Bacana, isso é importante. Para quê? Exatamente com essa integração entre atletas e assessorias, muito legal. Eu acho que mais treinos desses são sempre bem-vindos. Vai ter agora da vida do Viver Bem, vamos estar todo mundo outra vez treinando junto, fazendo essa festa na chegada, na largada. Isso é legal, dá uma motivada na galera. Sábado começa bem demais, né? Sempre vivendo bem. Vim prestigiar aqui, vim prestigiar alguns pacientes meus que estão se preparando também para a meia maratona do Rio. Estou acompanhando eles nessa preparação, não só física, né, na corrida, mas também como na parte da fisioterapia também. Foi massa. Eu estava gravando agora justamente isso, filmando de trás aqui as tendas das assessorias, esse clima de descontração, de amizade. Eu acho que corredor de rua é mais isso, a competição é com você próprio. Com os outros a gente confraterniza, é solidário, é uma irmandade, é uma fraternidade, foi muito massa. Eu achei bom porque eu precisava vencer as barreiras aí dos 15 quilômetros, completei 15. Um pouquinho de cãibra, mas sobrevivi. Vamos juntos aí. Que vem o Rio, hein? Que vem o Rio. Agora a meia maratona do Rio que está chegando e a gente tem que estar inteiro lá. Amanda Nascimento, nutricionista. Amanda, Gold Nutrix reuniu aqui os corredores. E a suplementação é importante demais, né? Para os atletas que estão aí se desafiando. Foi uma amostra legal do que a loja tem, né? Mas eu acho que o mais importante foi juntar todo mundo, juntar todas as assessorias e formar um grupo em prol das corridas, que é o que a gente profissional precisa, né? Isso. Amanda, agora a gente já está na expectativa. Muita gente indo para Maratona do Rio e Floripa. Tem alguma dica para essa semana final, esses 10 dias finais e para o dia da maratona, né? Porque a alimentação, a hidratação faz diferença no rendimento. Ah, com certeza. A primeira dica é tentar não fazer agora o que não fez de jeito nenhum até aqui. Se não treinou até agora, vai na fé e readministra o tempo. E repetir a suplementação que foi feita durante os treinamentos. Se não fez, se não testou, não faz sentido levar para a prova. Só leva para a prova o que foi testado. Eu falo muito para os meus pacientes que a prova ela tem que ser uma extensão do que é o treinamento. Então, repete o que fez aqui. O que pode mudar e ajuste para os nutricionistas de vocês é em relação à cápsula de sal ou a hora que o gel vai entrar. Em virtude tanto da estratégia lá da prova, né, dos pontos de hidratação, quanto da temperatura também. E lembrando que no próximo sábado tem treino Viver Bem aqui no Alphaville, nesse mesmo lugar. Você é nosso convidado também, a gente vai fazer essa confraternização com os corredores, principalmente os que vão participar da Maratona do Rio e da Maratona de Floripa. A gente está preparando uma festa super bacana e você não pode ficar de fora. Quem leu a Viver Bem em revista do mês de abril viu o Dr. Aécio Góes na capa.
Aqui ele com a gente hoje, veio para Natal lançar seu guia de comunicação de mais notícias aqui do seu estado, né, doutor Aécio? Que ele é médico potiguar, mas está lá em São Paulo. Os paulistas lhe conquistaram. Nossa, bastante, Gil. Mas assim, primeiro eu queria agradecer, que prazer estar aqui no programa de vocês, assim, repercussão enorme da revista, né, e muito interessante a gente vir para falar um tema tão palpitante, que é notícia difícil, que é má notícia, né, Ju? Então, assim, a repercussão da revista foi enorme e a gente fica muito feliz de vir para o nosso estado de origem para comentar esse tema que é tão importante, né, Ju? Muito importante mesmo, principalmente para os médicos, que eu acredito que faz parte da rotina de vocês, Com né? certeza. Estava conversando aqui com o doutor Kleber, que é hematologista, então assim, essa questão do diagnóstico é difícil falar para o paciente e é importante saber comunicar essa má notícia, né, doutor? Eu acho que você está entrando num ponto que é muito importante, Juliana, que é assim, para o médico é muito difícil. Se o médico não for preparado para comunicar de uma forma adequada, esse processo é muito difícil para o médico. Mas eu acho que a gente passa por uma etapa, por um processo, é que essa comunicação, além do médico, ela vai ter que ser interprofissional. Dependendo do cenário, numa unidade de terapia intensiva, ela não vai caber só ao médico. Numa unidade de saúde, ela vai ter que ser interprofissional. Então, são dois tipos de comunicação que eu acho que são muito interessantes, né? Mas, no consultório, no nosso dia a dia, a comunicação é com o médico, né? E aí ele precisa aprender, né? E como é? Quais são as principais dicas, né? O que é que você compilou? Porque o doutor Aécio é professor dessa disciplina lá na Universidade eu sou professor dessa disciplina. de São Paulo. Eu acho que assim, acho que tem umas etapas muito claras, Ju. Eu acho que a primeira etapa você precisa tapar realmente do caso. Você precisa conhecer o caso com profundidade. Você precisa conversar, tem que ser dialogado, entender realmente de uma forma clara, com uma linguagem que não seja técnica, o que é que o paciente entende de todo aquele processo. Então, uma pessoa que está emagrecendo, que está perdendo peso, muitas vezes a gente pergunta, mas você pensa alguma razão que você está emagrecendo? Porque a gente está pedindo essa ressonância de coluna. Então, é muito importante fazer esse diálogo. Uma coisa que é muito angustiante se as pessoas querem saber da informação. Porque tem estudos, Ju, que mostra que 85% a 90% das pessoas querem saber sobre o diagnóstico com precisão. Mas tem gente que realmente não quer. E aí é onde a família participa desse processo. Então, isso faz parte do processo de comunicação. Além disso, você precisa, de uma forma assertiva, você ficar próximo do paciente na hora da comunicação. Então, é muito importante na comunicação que ela não tenha barreira. Então, tem estudos que mostram que quando o médico faz uma comunicação difícil e ele está no seu consultório e tem uma mesa, ele deve sair da mesa, ele deve ir para o outro lado da mesa e estar do mesmo lado do seu paciente, uma distância que deve estar entre 50 centímetros e 1 metro. Então, mais próximo. Para se for necessário o toque, é necessário o toque. E a comunicação ela deve terminar com um resumo. Você deve resumir a história, uma estratégia, porque muitas vezes o que acontece? Você chega e você diz assim, você fala que tem um diagnóstico de um câncer, ou tem um diagnóstico que precisa fazer uma cirurgia. Naquele momento, a consciência estreita. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender nada que você fala depois disso, mas elas querem continuar sabendo. Então, no resumo e na disponibilidade que o profissional de saúde deve ter, assim, olha, me coloca à disposição para conversar com você daqui 5 dias ou 1 semana para tentar explicar alguma coisa que você teve dúvida. E é muito interessante que as pessoas nos buscam 1 semana depois. Por quê? Porque o diagnóstico... Já deu para processar a informação, já deu para processar. Né? E às vezes, Juliana, um dos grandes erros na comunicação é as pessoas não serem assertivas nas palavras. Então, uma das grandes coisas que eu aprendi estudando comunicação de notícias difíceis, má notícia as palavras, elas devem ser ditas com carinho, com a linguagem, tentando ser sensível na hora de comunicar, mas a gente não deve ser eufêmico. Então, morte é morte. Câncer é câncer. Então, a gente não deve transformar a morte em descansou, evoluiu para óbito. Isso não tem assertividade. A comunicação, ela tem que usar, em especial em notícias difíceis... o que é mesmo. É o que é mesmo. Então, dizer que alguém morreu, se você fala com afeto, se você fala com a linguagem acolhedora, aquilo é muito mais assertivo.
A gente estava conversando no programa da rádio ontem, você falou a frase que nenhum médico deve falar. Isso, que eu acho que é muito importante. Eu não tenho mais nada que eu possa fazer por você. Eu acho que essa é a pior frase que um profissional de saúde pode dizer para um paciente. Porque o que é que significa não tenho mais nada a fazer por você? Significa o abandono, Eu lavo Juliana? as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos. Agora você caminha só. E talvez o que o paciente mais quer é que nessa fase final, tem o profissional de saúde do seu lado, que tem um médico do seu lado. Porque não se as quimioterapias acabaram, se os tratamentos cirúrgicos, o tratamento para insuficiência cardíaca do coração, ele não tem mais medicamentoso ou cirúrgico, mas ele quer ser o médico do lado, para diminuir as angústias, para controlar sintoma. Então, essa frase, ela devia ser banida da linguagem médica. Ótimo. Pois é, olha aí, médicos, vamos ler esse guia, que eu já soube que esgotou em São Paulo. No dia do lançamento já esgotou a primeira edição. Né? Então está indo muito bem, a gente fica muito feliz. A gente escreveu para essa geração se educar, para gerações antigas que não foi treinada. O que é que acontece? Eu ainda sou de uma geração, e até esse século mesmo, Ju, até 2010, isso não fazia parte da grande maioria das escolas de saúde desse país. Então, isso deve ser uma disciplina que deve estar presente no dia a dia da formação do profissional de saúde. Então, e eu acho que não cabe só ao médico, cabe muito ao médico, mas assim, a todos os profissionais de saúde eles precisam, porque muitas vezes a pessoa vincula, principalmente quando está no hospital, internado, vincula com enfermeira, vincula com fisioterapeuta, vincula com técnico de enfermagem, e talvez a comunicação do familiar deve ser em conjunto com aquela pessoa que a família mais vinculou. Que mais se aproxima, que mais acolheu. E quem quiser o guia, como é que tem acesso? O guia está no site da Editora Ateneu, então pode acessar a Editora Ateneu, guia de comunicação de más notícias, compra pela internet, rapidinho está em casa, então acho que é fácil, um bom acesso. Ótimo, doutor Écio. Viver Bem aqui de portas abertas. Sempre que estiver em Natal, já fica o convite. Pode vir aqui, que Nossa, a gente tem muito Juliana, que prazer também estar das Viver outras Bem. áreas, né? Que ele é cardiologista, intensivista, clínico, professor. Porque no futuro a gente quer fazer um guia, Juliana, um guia de comunicação de boas notícias. Então, o nosso futuro é pensar numa coisa nesse sentido. Tentar fazer com que os pacientes tenham mais adesão a fazer atividade física, a se alimentar saudável. Então, tem técnicas para você conseguir isso da forma melhor. Então, mas isso é o futuro. Isso é o futuro e a gente vem no Viver Bem falar de como melhor, notícias boas. Obrigada, doutora. Um prazer, Juliana. Muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada por sua audiência. Lembre-se que você pode manter esse contato direto com a gente através das redes sociais. Somos Guia Viver Bem no Twitter, no Facebook e no Instagram. E se você quiser rever qualquer reportagem, qualquer entrevista que é exibida aqui no programa, é só acessar lá o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Viver Bem, que está tudo disponível para você. Ótimo final de semana, né? Priorize aí os hábitos saudáveis na sua vida, porque você merece viver muitos anos e viver muito bem. Próximo sábado, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar.